Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração, com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Temos visto teu mover, Deus maravilhoso, teu poder não tem fim. E as coisas que fizestes, e ainda maiores, tu irás fazer. Não há cadeia que teu amor não vença, montanha que não movas, tudo é possível em ti. Não há caído que tu não levantes, vida que não salves, tudo é possível em ti. Na noite mais escura faz sua luz brilhar, resplandecer. Deus, o avivamento, nem mesmo a morte te pôde conquistar. Já tens vencido já, Deus, o avivamento. E sendo vencedor, estás no trono, pra sempre em majestade. Não tenho que temer o que já venceste, só confiarei em ti. Teu amor não vença, montanha que não movas, tudo é possível em ti. Não há caído que tu não levantes, vida que não salves, tudo é possível em ti. Na noite mais escura faz tua luz brilhar, resplandecer. Deus, o avivamento, nem mesmo a morte te pôde conquistar. Tu tens vencido já, Deus, o avivamento. Vem, desperta teu povo, vem sobre essa cidade. Deus, o avivamento vem mover, vem derramar, vem quebrar fortalezas, vem correntes romper. Deus, o avivamento vem mover, vem derramar, vem desperta teu povo, vem sobre essa cidade. Deus, o avivamento vem mover, vem derramar, vem quebrar fortalezas, vem correntes romper. Deus, o avivamento
Santo vem mover, vem derramar. Na noite mais escura faz tua luz brilhar, resplandecer. Deus do avivamento, nem mesmo a morte te pôde conquistar. Tu a tens vencido já. Deus do avivamento. Deus do avivamento. Deus do avivamento. É chegada a hora do avivamento em glória. Com grande poder vem mover, vem derramar. Vidas salvas na graça e apaixonada igreja, clamando por ti, vem mover, vem derramar. É chegada a hora do avivamento em glória. Com grande poder vem mover, vem derramar. Vidas salvas na graça e apaixonada igreja, clamando por ti, vem mover, vem derramar. Jesus é o motivo da nossa alegria, alegria que não se acaba. Continuamos com um convite muito especial. Hoje nós teremos uma ministração muito abençoada com o nosso querido pastor Aloísio. Então, que você possa ir conectado junto conosco, tá? Desfrutando desse momento, que com certeza será bênção para o teu coração. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse momento, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está conectado conosco para receber, Senhor, da Tua palavra através da vida do pastor Aloísio. Nós te louvamos, te engrandecemos o Teu nome. Tu és realmente alegria no nosso coração. Muito obrigada, Senhor, por cada vida conectada, em nome de Jesus. O pastor Aloísio de Moraes Filho, que estará pregando agora, ele estará em nossa conferência Experiências com o Espírito Santo, de 10 até 14 de abril de 2024, em nosso auditório Conexão Vida, em Nova Friburgo. Teremos o privilégio de ter este coração que tem profunda caminhada com Deus em avivamentos e estará trazendo uma boa transferência com as suas experiências nesta conferência. Anote e não perca. Fique agora com o nosso querido pastor Aloísio de Moraes Filho. Não apenas entregarmos a palavra segundo o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo, mas vivermos plenamente a Tua palavra. Senhor, que o Senhor opere na vida de cada um de nós, que o Senhor faça a maravilha do ato divino em cada um de nós, nas nossas vidas, nas vidas ao nosso redor, na nossa família, que o Senhor nos abençoe. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no texto que se encontra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos,
no capítulo de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. O texto em si nos fala sobre a permanência do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, onde Paulo esteve ministrando durante um longo período na chamada Escola de Trajano. O apóstolo Paulo, durante aquele período que lá esteve em Éfeso, estabeleceu a igreja em Éfeso, que se tornou uma igreja de vanguarda, uma igreja de liderança em toda a realidade das igrejas, especialmente, obviamente, das igrejas gentílicas. Foi um trabalho que nós chamaríamos um trabalho de grande sucesso do apóstolo Paulo. Normalmente, Paulo, ao abrir igrejas, ao abrir trabalhos, não se detinha tanto tempo como ele se deteve em Éfeso. Éfeso foi algo de especial, um caso à parte, diremos, no ministério do apóstolo Paulo. Foi uma igreja de tamanha importância. Paulo ali contou com o apoio de um dos seus discípulos, filhos na fé, mais chegados do apóstolo Paulo, que foi Timóteo. Timóteo, de certa forma, se tornou um pastor, se não o pastor, em Éfeso. E após a partida do apóstolo Paulo, e alguns historiadores creem que Timóteo foi ao encontro de Paulo e possivelmente até tenha entregado sua vida juntamente com a do apóstolo Paulo, quando Paulo disse que havia combatido o bom combate, completado a carreira, guardado a fé. E falando ao seu filho na fé, Timóteo, fala com tamanho carinho, como somente um pai falaria com um filho, dizendo a este que não se esquecesse de trazer o seu agasalho, porque era frio, ele necessitava do seu agasalho, e também não esquecesse de trazer os livros que Paulo havia deixado. E Timóteo, assim, vai ao encontro do apóstolo Paulo. Após tudo isto, o apóstolo João esteve à frente desta igreja. E esta igreja, então, tão privilegiada por ter sido liderada por figuras tão importantes, essa igreja nasce num mover sobrenatural de Deus. Ela nasce numa manifestação de sinais, de maravilhas, de milagres, de uma forma constante e que a Bíblia chama até mesmo extraordinária. Portanto, leia comigo o que está escrito no versículo de número 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas.
e os espíritos malignos se retiravam. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Havia algo inusitado, algo que antes não ocorrera. Havia uma ministração diferente de tudo o que normalmente se passava na igreja. Porque lenços e aventais de uso pessoal. Há aqui nesse texto um questionamento, porque não sabemos se era de uso pessoal daqueles que estavam enfermos ou endemoniados e levavam a Paulo para que esse orasse e, retornando, o traziam e as pessoas eram curadas e libertas, ou se era o que normalmente se crê, lenços e aventais de uso pessoal do apóstolo Paulo, e que eram tomados esses lenços, esses aventais de Paulo e levado às pessoas. Possivelmente a demanda, eram tantas pessoas que ali estavam, que necessitavam, que Paulo não tinha como ir a todos. E assim, eles levavam este utensílio de Paulo. Encontramos nas Sagradas Escrituras um comportamento semelhante a esse com os profetas. Você deve se lembrar que Eliseu mesmo, ao saber da notícia do filho daquela sulamita e que havia passado mal voltando do campo com o pai e se encontrava morto, ele toma o seu manto e ordena que coloque sobre o menino. De modo que isso era uma ministração que se encontra no Velho Testamento. Era algo de uso pessoal de Eliseu, e ele diz, vai, coloca sobre o menino. E aqui falam de lenços, aqui fala-se sobre aventais. E por que seriam lenços e aventais? Por que não outros utensílios de uso pessoal de Paulo, e sim lenços e aventais? Na realidade, quando você vai buscar a versão destas indicações aqui no Novo Testamento, pode ser tanto lenço, avental e cintos. Ainda algumas versões traduzem cintos ou cinturões, aquele cinto, aquela faixa que se colocava ao redor do ventre para poder ornar ou segurar toda a vestimenta. Porque lenços e aventais são dadas a algumas coisas muito interessantes em nossas vidas. Lenços são dados a enxugar suores e lágrimas. E aventais são dados a serviço, a trabalho. E cintos são acostumados a apertos. Eis realidades nas quais os milagres podem se manifestar. No meio de lágrimas, no meio de suores, no meio de serviços, no meio de trabalhos e também no meio de apertos. É nesse meio que o sobrenatural deve e precisa se manifestar.
quando estou ou quando estamos em meio a lágrimas, chorando, não necessitamos verdadeiramente de uma intervenção e de uma intervenção sobrenatural, que o Senhor haja. Não é isso que nossas lágrimas clamam, que nossas orações suplicam, quando estamos no meio de suores, nos exaurindo, nos cansando, nos esgotando por vezes. Não necessitamos do sobrenatural de Deus. E como dizer que não necessitamos nos serviços, nos trabalhos? Como carecemos de uma intervenção sobrenatural de Deus? Mas, acima de tudo, nos apertos. Nos apertos, como é necessário que Deus venha, que Deus nos socorra, que Deus nos ajude. Só de estarmos hoje aqui e de desejar, de ardentemente, de todo o meu coração, compartilhar algo que o Senhor tem colocado de uma forma intensa no meu ser, e que eu creio que nossa igreja, nosso ministério, cada um de nós individualmente e a igreja como um todo carecemos. Carecemos voltar ao que é e o que seria, de fato, a normalidade de manifestação divina no nosso meio. Porque a Bíblia diz que Deus fazia, pelas mãos do apóstolo Paulo, milagres extraordinários. Essa palavra extraordinária implica em dizer algo que seja incomum. Extraordinário é algo incomum, não usual, não frequente. Mas se existe o incomum, o extraordinário, portanto, o não usual, o não frequente, é porque existe algo frequente, algo comum, algo ordinário. Por ordinário, eu não estou querendo falar sobre a qualidade, uma qualidade inferior ou ordinária, como usamos o termo em nossos dias, mas ordinário significa aquele que normalmente acontece, de ordem normal ou comum. Por isso, ordinário. O extraordinário acontece de forma até mesmo imprevista ou inesperada. E o ordinário, o comum, também chamado de vulgar, é outra palavra que assumiu outra conotação em nossos dias, de vulgaridade, de algo chulo, de algo até mesmo tosco, mas o vulgar é o comum, o corrente, o normal, que isso significa afirmar que milagre não era uma ocasião extraordinária dentro da igreja. Milagre era algo frequente dentro da igreja de Atos dos Apóstolos. O sobrenatural, eu trocarei agora a palavra milagre pela palavra sobrenatural. O sobrenatural era frequente, era comum nos primórdios do cristianismo. O cristianismo nasce
não apenas por um mover, mas com um mover sobrenatural. Milagres fazem parte do cristianismo. Você não pode desvincular o cristianismo dos milagres, o cristianismo de uma atmosfera sobrenatural. Jesus, seu ministério, se inicia no sobrenatural. A própria pessoa de Cristo, que se entenda bem, quem é Jesus? É Deus que se fez homem. Jesus é Deus, Ele é o único Deus. Deus vivo, Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra. E sem Ele, nada do que foi feito, ou nada do que existe, se fez ou existiria. Nós temos que ter a consciência. Você sabe que, infelizmente, a pessoa de Jesus e até o nome de Jesus está sendo menos pregada, menos falada em nossos dias. O que há com a igreja? Onde está Jesus dentro da igreja em nossos dias? É realmente o Senhor Jesus a centralidade da nossa palavra? Há pessoas que estão buscando uma mensagem politicamente correta, deixe-me usar esse termo, e estão evitando falar de Jesus. Um amigo, um pastor, ele frequentemente, ele tomava uma condução, e sempre ao descer dessa condução, ele dizia ao condutor: Deus te abençoe. E o condutor agradecia. Um dia, ele disse: Jesus te abençoe. E a ira no homem se manifestou. Meus irmãos, o problema é com Jesus. O problema é com Jesus. E nós temos que voltar, que Jesus esteja nos nossos lábios, que Jesus esteja nos nossos corações, que o Senhor Jesus possa ser falado por nós. A boca fala do que está cheio o coração. Se você é apaixonado por Jesus, se Jesus é a paixão de sua vida, você não tem como não falar no Senhor Jesus. Falar com outros, falar dele, falar a ele. Você não tem como não falar. Eu me recordo, e já citei isso aqui e volto a citar, de um conhecido, um ministro, que eu estive com ele durante um congresso, 3 dias, e nós muito conversamos, e ele muito falou de sua vida, falou de suas coisas, falou do seu ministério, falou do início do seu ministério, falou de tantas coisas. Eu o conheci tão profundamente, porque ele falou muito. Falou do seu nascimento, falou do seu novo nascimento, mas durante aqueles 3 dias, ele não falou uma vez de sua esposa. O que me chamou a atenção, e eu disse à minha esposa, a Luiziana, eu disse: não há espaço no coração dele para a esposa dele. O coração dele está tomado de tantas coisas, que ele não tem espaço, portanto, ele não fala
de sua esposa. E isso não pode terminar bem, e não terminou bem. Isso não pode terminar bem. Nós temos que saber o que nós estamos ocupando. Por exemplo, a Bíblia diz o que nós devemos ocupar o nosso pensamento, com coisas nobres, com coisas honradas, com coisas dignas. A Bíblia diz, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Utilizando-se deste mesmo princípio, eu pergunto, o que nós estamos ocupando, enchendo o nosso coração? Com que coisas estamos enchendo o nosso coração? Eu estava ministrando esses dias em Palmas, Tocantins, junto com outro ministrador, o apóstolo Ricardo Wagner, lá do Rio Grande do Sul, e estávamos ali à mesa, sentados, né? E a direção do trabalho quis ser muito, como eu poderia dizer assim, gentil conosco, e eles fizeram frequentemente churrasco para nós. Como o Ricardo Wagner é gaúcho, eles fizeram um churrasco de costelas. Então, todo dia havia costela para comer. Havia salada e tudo, mas havia costela. O que ele ficou muito feliz, muito contente. E eu não. E eu não. Por quê? Porque eu não gosto de gordura e não gosto de nervo. E costela tem gordura e tem nervo. Eu sei que é uma das carnes, se não a carne mais apreciada no churrasco. Mas eu peço 1000 perdões aos que apreciam costela. Eu não aprecio muito costela. Eu gosto de uma alcatra, eu gosto de uma picanha e tudo mais. E eles então pegaram, e meus irmãos pegaram a melhor costela, sabe? Eles fizeram questão de comprar a melhor costela e fizeram todos os dias. E talvez por causa do meu tipo, acharam assim, ele deve gostar muito de costela. E eu te garanto, eu comi costela todo dia. Eu fui educado, né? Eu comi costela todo dia. Até que a última eu tenho que dar o braço a torcer. Estava bem feita, estava muito boa realmente. Eu não sei se eu estava com muita fome, né? Porque isso também é um elemento que faz diferença. Mas nós sentávamos ali à mesa e o apóstolo Ricardo Wagner disse, você sabe qual foi a palavra que eu mais ouvi de você? Eu ouvi muitas coisas, mas a palavra que eu mais ouvi de você, eu disse não. A esposa dele começou a rir. De certo que ele já tinha conversado com a esposa antes, né? Foi Louisiana. Essa foi a palavra que eu mais ouvi. É lógico, eu disse, bem, Louisiana está há um bom tempo lá com nossa filha no sul e tudo, e a gente realmente... É uma coisa interessante. Eu muito meditei sobre pessoas solitárias, pela experiência de agora minha esposa ter que ficar tanto tempo. Você, quando vive bem com uma pessoa e a pessoa te falta, eu pensei muito nos viúvos e viúvas, que nós devemos orar pelos que foram bem casados. Porque você olha para o lado e algo falta do seu lado. Eu tenho tido dificuldade de dormir, não porque tenha qualquer problema, porque eu olho, estou acostumado a dormir com aquela pessoa, que no caso é Louisiana, ao meu lado. Mesmo quando se preenche o espaço, essa noite os netos estavam lá, quando os netos estão junto comigo, os 3
filhos de Débora e Marcelo, eles dormem na minha cama, né? Me chutam a noite inteira e dormem na minha cama. Eles preenchem o espaço. Mas eu sou o último a dormir, não tem jeito. Porque estou com um costume, há uma falta. E eu falava, Senhor, realmente nós temos que ser pessoas mais sensíveis à solidão, àqueles que vivem solitariamente. Não é bom que a pessoa esteja só. A igreja deve ser um lugar onde a solidão é banida, é vencida. Nós precisamos ser realmente o corpo de Cristo, precisamos ser a comunidade dos que creem e viver a koinonia, que é a comunhão. Nós precisamos viver a comunhão, que a Bíblia diz que é boa. Diz como é bom e agradável viverem unidos, viverem em koinonia os irmãos. Mas, voltando ao nosso tema, o sobrenatural é algo que deveria fazer parte da minha vida e da tua vida frequentemente. Jesus, como disse, o seu ministério inicia-se transformando água em vinho, um ato sobrenatural. Todo o seu ministério é não pontilhado, mas intensamente manifestado o sobrenatural. Entramos na igreja nos seus primórdios, Jesus disse, esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém como na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. No dia de Pentecostes, lá estava a igreja reunida e, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Veja a operosidade sobrenatural. Não veio um vento, veio um som. Um som como de um vento impetuoso, um vento de tempestade, a chuva serode, a chuva temporã, o derramamento do Espírito Santo estava ali, e como o som do alto veio. Meus irmãos, eu quero esses sons, eu quero que a sonoridade do alto venha, encha nossas vidas, nossas casas, nossa igreja, no ambiente em que estamos. Houve um mover sobrenatural que tomou conta do ambiente. O ambiente foi marcado. Aquilo não foi uma cura, aquilo não foi nem mesmo uma ressurreição, que é algo extraordinário. Aquilo foi uma mudança da realidade do ambiente. O ambiente teve a manifestação, que foi uma manifestação sonora. Um som encheu o ambiente. Eu creio que em avivamento sempre surge um som do alto. E quando eu digo um som do alto, quero também aplicar que num avivamento eu creio que existe um mover de louvor e adoração diferenciado pelo avivamento. Um som toma conta da igreja.
Sempre nas histórias dos avivamentos, a adoração, o louvor, as ações de graças se manifestavam de uma maneira extraordinária e tem que se manifestar de uma maneira extraordinária. Mas eu agora quero dizer que eu creio que num avivamento o ambiente muda de um ambiente natural para um ambiente sobrenatural. Surgiram línguas como de fogo. Nós não sabemos direito. Alguns querem dizer que as línguas estranhas eram línguas como de fogo, mas a Bíblia diz em cima da cabeça. E se era em cima da cabeça, além de algo audível, um som, que eu creio que este som atraiu pessoas àquele lugar. Porque diz que 3.000 se converteram. De onde vieram esses 3.000? Estavam simplesmente andando pela rua? Lembre-se que inicialmente houve o som. Há algo que Deus pode operar no nosso meio que atrairá multidões para perto de nós. Multidões que ouvirão a palavra de Deus, como ouviram a palavra de Deus pela boca do apóstolo Pedro, e se converterão como aqueles cerca de 3.000 novos convertidos se entregaram ao Senhor Jesus no dia de Pentecostes. Mas havia uma manifestação visível. Uma língua como de fogo. Há uma coisa interessante sobre essa língua de fogo, que por mais visível que fosse, a língua de fogo, na minha vida, podia ser vista por todos, se eu ali estivesse, com exceção da minha própria pessoa. Porque ela está em cima da minha cabeça. Não há essa visão, essa manifestação, não é para que eu veja. Essa manifestação é para que os outros vejam em mim, para que nós vejamos nos outros. O sobrenatural, então, se manifestou. O sobrenatural é que atraiu as multidões. O sobrenatural é que deu testemunho de um para o outro de que Deus estava agindo na vida de todos. O sobrenatural se manifestou em forma de línguas estranhas. Meu amigo Glaucio Coraiola, quando ele esteve no ano sabático dele, e passou todo o ano sabático dele em Israel. Que bom, né? Poder passar um ano inteiro em Israel, com algumas saídas para poder renovar o visto em Israel. Ele esteve ali, e eu ali estive com ele. Coraiola é uma pessoa muito interessante, que ele crê no sobrenatural. E Coraiola não fala uma língua além do português. E quando eu caminhei com ele, lá por Israel, nós temos que nos comunicar com as pessoas falando inglês, normalmente, principalmente nos restaurantes, ou em lojas, ou em supermercados, sempre há alguém que fala um bom inglês e você pode conversar com a pessoa em inglês. Existe Yiddish, né? É aquela mistura do hebraico com línguas de outra terra. Existe um Yiddish muito semelhante ao alemão, um outro muito semelhante ao espanhol, de modo que você consegue, falando espanhol ou falando alemão,
com alguns judeus, eles te entendem. Mas ele não fala nada. Viveu 1 ano lá. E você tem que fazer compras, você tem que conversar, você tem que alugar. Ele teve que alugar um lugar para morar, teve que conversar. A pergunta é, como é que ele fez? E ele disse para mim, né, Aloysio, eu peço a Deus que se manifeste o dom de línguas e interpretação de línguas. Eu disse, é. E nós saímos com ele e acontece mesmo, gente. E acontece mesmo, eu dou testemunho disso. Ele conversou com um beduíno, que falava árabe. Beduíno falava a língua dele, só. E quando ela começa a falar com ele, faz umas perguntas para ele sobre o rebanho que ele estava, porque ele era um pastor de ovelhas, e quando ela começa a conversar com ele, e eu começo a ver quando ela falando em português com o homem, e o homem olhando para ele. Então o homem começa a responder em árabe. E eu vou dizer uma coisa, eu entendi do princípio ao fim, e eu não falo árabe, do que ele estava falando. Eu falei, o que está acontecendo aqui? O homem falava e eu entendia. Isso eu não vi apenas ali. Nós estivemos numa sinagoga, ele conversou com o rabino e o administrador da sinagoga, ele falou em português, eles responderam em hebraico, e eu te afirmo, eles falavam em hebraico, eu sabia que eles estavam falando hebraico, eu entendia tudo como se fosse o mais claro português. O que é isto? É o sobrenatural. É o sobrenatural. Numa manifestação, e assim ele vai no mundo inteiro. Ele diz que ele não pode ter uma coisa, é um intérprete do lado dele. Se tiver um intérprete, não acontece nada. Ele diz assim, se tiver um intérprete, não acontece nada. Mas se não tiver um intérprete, ele fala na rua. Ele fez compra na Alemanha. Ele chegou no balcão e disse, eu gostaria de um microfone tal, que pudesse me ajudar nisso e naquilo. A pessoa foi lá dentro, trouxe o exato microfone que ele queria e ele pagou. Gente, nós temos que viver o sobrenatural. Eu quero, nesta manhã de domingo, dizer algo para você. Nós estamos vivendo aquém do que o Espírito Santo tem para nós. O Espírito Santo tem para nós coisas maravilhosas. Eu não estou dizendo que você tem que ficar voando no meio da rua. Se acontecer, glória a Deus. Mas não é isso que eu estou dizendo a você. Mas eu estou dizendo a você que o sobrenatural de Deus na igreja deveria ser natural na igreja. Que isso deveria invadir a nossa vida, o nosso cotidiano. Que você deveria fazer compras no sobrenatural, que você deveria estudar no sobrenatural, que você deveria limpar a sua casa no seu sobrenatural, que você deveria trabalhar no sobrenatural. Eu estive uma vez, eu não me lembro se era lá para o Amapá ou Rondônia, creio que era em Rondônia, em que o pastor da igreja me levou para comer na casa de um dos irmãos da igreja e que fizeram camarão com catupiry. Me lembro do prato,
porque o que me chamou a atenção foi o tamanho do camarão. Eu falei, isso é camarão ou é lagosta? Porque é enorme o camarão que tinha ali, camarão com catupiry. E a senhora que nos recebeu, nós comemos assim, que seria na área da casa. Fomos, entramos, já passamos pelo lado e fomos direto para a área onde tinha várias árvores e uma mesa muito grande, a família lá. E ela estava contando a história dela, o que ela estava vivendo. E ela contou a pastor, eu orei tanto a Deus, porque eu fiquei viúva com os meus filhos, e para criar os meus filhos, infelizmente, eu não estudei o suficiente. O que eu podia fazer era cozinhar. E então eu comecei a cozinhar para fora, e fazer quentinhas, e vender as quentinhas. E houve uma concorrência que, pela graça de Deus, uma concorrência de não sei quantas quentinhas, eram mais de 1000 quentinhas diárias em um local, em outro local, outras tantas mais, e ela ganhou a concorrência. E agora ela tinha um problema. Como fazer tantas quentinhas? Ela fez a proposta e ganhou. Aí ela foi, ajoelhou e disse, Senhor, eu preciso de ajuda. Comprou todo o material e aquelas panelas enormes. E eu disse, e como a senhora está fazendo? Ela disse, venha, pastor, venha ver o que acontece. E o pastor começou a rir, o pastor da igreja. Ele disse, você vai gostar disso? Eu disse, eu vou gostar disso? Sim. Eu entrei. Até hoje está na minha mente isso. Tá? A visão que eu tive, que não era uma visão simbólica, era algo que estava acontecendo na minha frente. Uma dessas panelas gigantes, essas panelas industriais, ali no fogão industrial, e a panela, aquilo precisava ser mexido. Ela trabalhando num lado, a panela no outro, e aquela colher enorme mexendo sozinha. Se você não quiser acreditar, não precisa. Tá? Mas eu vi. Mexendo. A colher ficava mexendo. Assim. Como é que você está mexendo aqui? Aí falei, pastor, eu chorei diante de Deus. Eu ajoelhei nessa cozinha e disse, Senhor, não deixa a tua serva ser envergonhada. E os anjos vêm e me ajudam. Os anjos me ajudam aqui. Isso é sobrenatural. Não é sobrenatural no natural da pessoa. Ela está trabalhando, mas o Senhor está cooperando com ela. A igreja, meus irmãos, está ficando cética. Me perdoe falar isso, eu não estou querendo acusar ministério algum, pessoa algum. Eu, quando falo isso, eu aponto para mim. Eu digo, Senhor, não me permita ser incrédulo. Que eu creia no milagre, creia no inesperado. Creia que objetos de uso pessoal do apóstolo Paulo eram levados e quando entregues e colocados sobre a pessoa, a enfermidade fugia dela. Era algo tão rápido que era uma fuga. Os espíritos demoníacos, malignos, se retiravam. Era algo maravilhoso, era algo extraordinário. Como nós conhecemos histórias. Meu pai era amigo de uma missionária no meio dos índios. Eu me lembro da minha infância,
a igreja fazendo campanhas, enchendo caixotes e mais caixotes, Bíblias, roupas, material, para que fosse levado às tribos. E essa senhora sustentava a obra missionária com ofertas, e muitas vezes as ofertas, a obra missionária é uma luta. Nós aqui recolhemos sempre no segundo domingo de cada mês uma oferta missionária. Nós vamos no próximo segundo domingo do próximo mês estar recolhendo uma oferta missionária. Mas a obra missionária é feita com lágrimas, a obra missionária é feita com suor, a obra missionária é feita com sacrifício, é feita com dor. E tem muita gente que simplesmente eu já oro e não se envolve. E nós temos que nos envolver com a obra missionária. Isso é agradável a Deus, isso é bom diante de Deus, isso é bênção para as nossas vidas. Mas ela, muitas vezes, faltava. Eu digo que, às vezes, nós, como discípulos de Jesus, não entendemos muito de termos muitos recursos, muito pães, mas de ter cestos vazios, a gente entende. Porque veja bem, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, eles recolheram 12 cestos cheios. Quer dizer, cesto eles tinham. Eles não tinham, eram os pães e os peixes que surgiram sobrenaturalmente. E se encheu os cestos vazios das sobras. Então, essa senhora, ela tinha, eu não sei se você conhece, essas bolsinhas pequenininhas, que é para colocar pouca coisa, não é aquelas bolsas pequenininhas de mulher, e às vezes ali se coloca muita moeda, ou o dinheiro enroladinho. No passado havia esse costume, né? A pessoa enrolava todas as notas e colocava ali. Ela recebia na missão as coisas e, para pagar, ela abria, pegava o dinheiro e pagava. Nada mais natural. E os índios viam que sempre tinha dinheiro naquela bolsa. Então, alguns índios, por uma esperteza, resolveram pegar o dinheiro na bolsa. Foram até a bolsa, abriram a bolsa e não tinha nada. Então fecharam a bolsa e ficaram quietas. E chegou-se novamente a encomenda, e ela foi de novo para a mesma bolsa, abriu a bolsa, pegou o dinheiro e pagou. De onde veio aquele dinheiro? Sobrenatural. Sobrenatural. Eu tenho falado com o Senhor e eu tomei a decisão de trazer essa palavra muito simples. Essa é uma palavra muito simples. O difícil não é entender, o difícil é viver. O desafio é vivermos isso. Vivermos o sobrenatural de forma natural em nossa vida. Se era extraordinário, é que havia milagres ordinários, milagres diários, milagres constantes no ministério do apóstolo Paulo. Me chama a atenção quando Paulo está pregando numa vigília e que ele prega, e depois de apenas uma mensagem de 6 horas, que é uma mensagem de 6 horas, não é? Um rapaz que estava
sentado no alto, cai. E a Bíblia diz, e morre. A queda o matou. O apóstolo Paulo, então, para a sua mensagem, a mensagem é interrompida. Ele desce até o rapaz, ora com ele, e o rapaz ressuscita. A Bíblia então diz que Paulo volta ao seu lugar e continua a pregar. Me diz uma coisa, se nas nossas igrejas de nosso dia, uma pessoa morresse no culto, no meio da mensagem, o pastor saísse do púlpito, fosse até o rapaz, ressuscitasse o rapaz, você acha mesmo que o pastor voltaria para o púlpito e continuaria a pregar? Ia acontecer uma comoção na igreja, não é? A igreja toda diz, meu Deus, ele ressuscitou, aleluia, glória a Deus. Dali já seria a campanha de venha conhecer a pessoa que morreu e ressuscitou e tudo mais. Olha o testemunho. Parece que eles trataram aquilo como se fosse a coisa mais normal da face da terra. Tanto que o apóstolo Paulo quase que diz ao pobre coitado do rapaz, se você cair e morrer de novo, eu te ressuscito. Mas você vai ouvir o final da mensagem. Né? Que foi uma mensagem de 6 horas. Gente, uma mensagem de 6 horas não é coisa fácil. Coitado do rapaz, pegou no sono, acabou morrendo porque caiu. E tudo, e Paulo coloca o camarada no mesmo lugar e tudo mais, e diz, não tem problema. Se morrer, eu te ressuscito. É o que me parece até. É o que me parece. E vamos ser sinceros, o sobrenatural está nesse nível na nossa vida. O que houve com a igreja? A igreja se distanciou. Hoje, o que nós estamos procurando na igreja, ou que se procura de forma geral na igreja, é o conforto, a boa música, uma boa palavra, um bom ambiente, boas pessoas. Eu quero o poder de Deus. Que o cego veja, que o surdo ouça, que o mudo fale, que o aleijado ande, que o leproso seja limpo, que o endemoniado seja liberto. Nós precisamos tomar uma decisão firme, pelo sobrenatural. Gente, nós vivemos dias tão difíceis, difíceis economicamente, difíceis socialmente, difíceis economicamente, difíceis em tantos aspectos. As pessoas necessitam de um milagre. Nós estamos lidando num tempo em que necessitamos talvez de milagres diários. Nós estamos com vidas sobrecarregadas, com vidas aflitas, com crises familiares, que às vezes as pessoas vêm pedir conselho e você se encontra numa situação que diz, que conselho eu posso dar? Porque o que essa pessoa precisa não é de um bom conselho, o que essa pessoa precisa é de um milagre. Nós precisamos ser aqueles que trazem a operosidade extraordinária do sobrenatural para as vidas, para as pessoas. Nosso vizinho precisa de um milagre. Os nossos parentes precisam de um milagre.
o nosso casamentos, em nossos dias, estão precisando de milagres. Relacionamentos. Não foi à toa que o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Casamentos estão precisando de milagres. Jesus pode transformar. Eu atendi a um ministro em que ele, em lágrimas, chorando, 30 anos de casado, sua esposa simplesmente chegou para ele: eu não te amo mais, saiu de casa, foi embora. Uma cidade pequena, todo mundo sabe, e foi embora para viver com outra pessoa. O que você fala para um homem desse? O que você diz para uma pessoa dessa? Você vai aconselhar: não tenha raiva, não tenha ódio no seu coração. Mas o que ele precisa? Ele precisa de um milagre. Conselho, tudo bem, também carece. Mas não é conselho que ele precisa de um milagre. Vidas estão sofrendo, e a única solução que essas vidas que estão sofrendo podem ter é numa intervenção sobrenatural de Deus em suas vidas. Nós não estamos aqui para pregar uma filosofia, nós não estamos aqui para pregar uma ideia. O Evangelho, a Bíblia diz, é poder de Deus. É poder de Deus. Nós somos pentecostais, temos que viver como pentecostais. Pentecostais têm esse quê de loucura, de crer no milagre, crer no sobrenatural. Nós precisamos. E olha, isto, fala-se muito de estratégias. Você tem que ter a estratégia certa para ganhar as almas. Concordo plenamente. Mas a maior estratégia que existe é Deus confirmar a nossa palavra pela manifestação de poder. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. É isso que nós necessitamos. Nós precisamos de batismo no Espírito Santo. Nós precisamos de profetizar. Nós precisamos de falar em línguas. Nós precisamos de discernir espíritos. A Bíblia diz que nos últimos dias alguns hospedariam anjos sem saber. Deixe-me dizer uma coisa. Eu creio que há presença angelical aqui dentro. Como eu creio, acima de tudo, que a presença do Senhor está aqui dentro. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, no seu meio eu estarei. Jesus está aqui. E aonde Deus está, os anjos querem estar. Veja, Jacó teve a visão daquela escada, e o que viu Jacó? Anjos subindo e descendo. E se Jacó viu anjos subindo e descendo, por que Jacó não disse: os anjos estão aqui? Jacó disse: Deus está aqui. Porque os anjos estão onde Deus está. E se ele vê tanto anjo, é porque Deus está ali. E eu quero dizer uma coisa: não se espante de começar a acontecer umas coisas esquisitas na tua vida.
do anjo aparecer na tua frente. Tem gente que vai desmaiar, né, quando o anjo aparecer. Mas o anjo aparecer na tua frente. Uma pessoa me enviou um vídeo que eles estavam ministrando na igreja. E, de repente, começaram a surgir, do nada, penas na igreja. Penas. A Bíblia não fala de penas, a Bíblia fala de asas, né? Mas não tem por que não ter pena. O anjo poder ter... Eram penas, era uma plumagem estranha. Não deve ter sido algum passarinho, alguma coisa. Mas o pastor foi levantar a Bíblia dele e tinha uma pena debaixo da Bíblia. São coisas estranhas, são coisas esquisitas. Você já ouviu falar daquela Bíblia que está minando azeite lá nos Estados Unidos? Que eles têm que dar de graça o azeite que está minando da Bíblia. São sinais do sobrenatural que estão acontecendo. Está acontecendo muito. Eu estava pregando na igreja do pastor Hugo Weiss, e assim, no púlpito que eu estava pregando, eu olhei assim e vi um brilhante, uma pedra como uma pedra preciosa ou semi-preciosa, um brilhante. E eu disse, esqueceram um brilhante aqui, esqueceram uma pedra aqui. Terminei de pregar, fui levar para o Hugo. O Hugo começou a rir e disse, enquanto você pregava, surgiu na entrada da igreja uma pedra brilhante. Eles chegaram, trouxeram a pedra brilhante, pedrazinha bonitinha, pequenininha, igual uma à outra. Igual uma à outra. Aí eu fui ver na internet que está acontecendo esse fenômeno em diversos lugares no mundo. E uma pastora dos Estados Unidos abriu uma caixa cheia daquelas pedras, mas não eram como a minha humilde pedrinha que apareceu no púlpito, pequenininha assim, uma pedrinha pequenininha, bonitinha, toda trabalhada, umas pedras enormes assim, enormes, que estão aparecendo. Deus está fazendo coisas extraordinárias, mas eu não quero ficar fora do mover de Deus. E eu espero que você também não queira ficar fora. Eu quero estar dentro do mover de Deus. Eu creio que Deus queira te usar na tua casa, queira te usar na rua. Deus quer usar. Lembre-se que Jesus curava gente andando na rua. Nós, hoje em dia, para curarmos pessoas, temos que ter um culto especial, um ambiente especial. Mas Jesus andava na rua. E o enfermo chegava e segurava nele e era curado. E é isso que nós temos que viver na nossa vida. Nós temos que viver coisas desse tipo, no sobrenatural. Dave Robinson, um pastor norte-americano muito usado em cura divina, passou um período enorme orando, pedindo a Deus, buscando a vontade de Deus. Ele passava horas a fio, 10, 12 horas orando. Ele pegou o tempo de trabalho dele, que, entenda bem, foi uma experiência dele. Deus o chamou para fazer isso. E ele falou, Deus, eu vou te obedecer, mas eu tenho que viver, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que sustentar a minha família. Então ele se trancava e ficava 10, 12 horas orando.
Ele começou orando como nós oramos, orando por esse, por aquele motivo dele mesmo, orando pelo motivo de pessoas conhecidas, orando por missões, começou a orar por missões. Eu me lembro dele contando a nós, disse, eu orei por tudo que eu precisava e disse, eu vou conseguir, eu tenho tanta coisa que eu preciso pedir a Deus, eu vou orar, vai passar o tempo rapidinho. Ele orou, pediu, quando ele olhou no relógio, 15 minutos. Aí ele disse, meu Deus, o que eu vou fazer com o restante do tempo? Aí já sei, vou orar por missões. E orou por missões, e pediu, lista de coisa de missão daqui, e orava, e ele olhou no relógio, meu Deus, meia hora. O que eu vou fazer para orar o restante? Então ele começou a orar em línguas. E ele orou línguas. E aí ele ficava orando em línguas. Ele disse, eu não sei o que eu estou orando, vou orar em línguas. Ficou orando em línguas. E aí ele conseguiu completar o tempo todo. E passou um mês, e passou 40 dias, e passou 50 dias. E ele orava, e ele confessou para mim, eu já orava tanto que eu já estava... E o que aconteceu? Ele disse, nada. Eu só estava com a boca mais seca de tanto orar. E alguém disse para ele, nós vamos ter um pregador que vem pregar na nossa igreja, você quer ir? Eu falei, quero. Ele disse, ele queria sair, que ele já não aguentava mais de tanto orar. E ele foi lá, e o pregador estava pregando, e o pregador estava, infelizmente, dizendo que os milagres não eram mais para os nossos dias. E ele está ouvindo, e ele olha para uma senhora do lado dele, e Deus mostra para ele, como se fosse um raio-x. E ele disse, a senhora tem um problema nos seus ossos, nos seus membros inferiores. Ela disse, sim. E David disse para ela, eu vou orar pela senhora. Ela disse, muito obrigado. Mas ela pensou que ele ia orar quando voltasse em casa. Só que ele estava tão assim, desligado, que ele orou, foi naquela hora, na frente de todo mundo. E disse, Senhor, cura as pernas dessa senhora. Pegou ela pela mão e levantou. E a mulher começou a andar. E o pregador dizendo, mas isso não é mais para os nossos dias. E ela pegou as duas muletas e correu atrás do pregador, dizendo, você não vai roubar a minha cura. Deus me curou, Deus me curou. E David Robinson disse que ele ficou tão sem graça que ele saiu pela porta do fundo e daquele dia em diante começou o ministério dele. De curas extraordinárias. Porque Deus está querendo operar. Ele está buscando alguém que esteja disposto a ser usado por Ele, alguém que se consagre a Ele, que se entregue a Ele. E se Deus tem que usar alguém, que nós possamos dizer, Senhor, se o Senhor quer usar alguém neste mundo, usa a minha pessoa. Usa a mim. Eu não estou dizendo que você vai ficar famoso. O nosso objetivo com o sobrenatural não é dar nome a nós, é glorificar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, é levar pessoas a conhecerem a Jesus e serem salvas, libertas, curadas, transformadas. Eu e você não estamos aqui para fazer um nome, eu e você estamos aqui para proclamar o nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, nós, nessa manhã de domingo, queremos te pedir perdão, porque nós como igreja, nós como indivíduos, temos estado tão longe
poder de Deus, de manifestar o sobrenatural de Deus. Então nós oramos aqui e te pedimos, dá, Senhor, que através de nós o sobrenatural se manifeste nas vidas, nas pessoas, ó Pai. Que nós possamos, ó Senhor, ver os milagres acontecerem, porque as pessoas estão precisando de milagres. Nós não precisamos, ó Senhor, nos exibir, nos mostrar, sermos conhecidos. Nós precisamos, ó Senhor, que as pessoas que estão doentes sejam curadas, sejam de doenças simples, sejam de doenças mortais. Nós precisamos, ó Deus, que famílias que estão destruídas, casais ou relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos, que isso seja a intervenção divina, convertendo coração para coração. Nós precisamos que a água se transforme em vinho. Nós precisamos, ó Deus, dos milagres extraordinários, mas nós queremos os milagres ordinários, os milagres frequentes, a frequência em milagres. Abençoa, Pai. Abençoa, Jesus. Senhor, nós queremos batismo no Espírito Santo. Nós queremos falar em línguas, nós queremos, ó Senhor, interpretar línguas. Nós queremos discernimento de espíritos, nós queremos profetizar, nós queremos, Senhor, operação de maravilhas, dons de curar. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Jesus, olha para esta igreja, olha para a nossa vida, olha para cada um de nós, olha para cada irmão e irmã que está agora orando e clamando: eu quero o sobrenatural de Deus na minha vida. Usa-nos no trabalho, usa-nos, Senhor, na academia, usa-nos na escola, usa-nos, Senhor, em todos os lugares. Como o Senhor Jesus caminhando, libertava pessoas de espíritos imundos, andando, curava pessoas, limpava leprosos. Não era necessário que estivesse numa sinagoga ou no templo. Em todo lugar, numa casa, numa esquina, no deserto. Tu és Deus, ó Pai. No nome que está acima de todos os nomes. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. E amém. Jesus é o motivo da nossa alegria, alegria que não se acaba. Nós queremos agradecer a cada irmão, cada irmã que esteve nesse tempo conectado conosco, desfrutando desse tempo muito especial que o Senhor preparou para nós, né? Tantas ministrações, testemunhos que com certeza edificou a sua vida. E hoje você conheceu um pouco do pastor Aloísio, né? E fazemos um convite muito especial para você. Ele estará conosco na conferência em abril, do dia 10 ao dia 14 de abril, ministrando presencialmente na conferência Experiência com o Espírito Santo. Então, você já conhece o pastor Aloísio através da ministração,
E fica esse convite para o teu coração para estar já participando conosco em abril desse momento que com certeza será muito especial. Nós vamos orar agora encerrando esse momento e com gratidão no nosso coração e alegria. Pai, muito obrigada pela vida de nossos irmãos e irmãs que estiveram juntos durante esse tempo, Senhor. Conectados, Senhor, recebendo da Tua palavra, recebendo da porção que o Senhor derramou nesses dias, Senhor. Muito obrigada. Nós sabemos realmente que o Senhor é o motivo da nossa alegria. Seja abençoado pelo Senhor, pela presença dEle, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém. A paz e a graça do Senhor Jesus seja com o teu coração. Depois desta mensagem abençoada para viver o sobrenatural, você não pode perder finalmente a nossa oficina espiritual nesta próxima quarta-feira. Isso mesmo, durante 2 quartas-feiras estivemos trazendo um ensino da palavra sobre um guia espiritual virtual que nós vamos entregar para você nesta quarta-feira chamada de cinzas. Vamos enviar via internet pelo WhatsApp para você. E nesta quarta-feira, finalmente, vamos praticar com toda a igreja uma noite inesquecível nesta oficina espiritual. Não fique de fora. Eu espero você nessa quarta-feira, 7h30 da noite. Com Jesus no coração a gente